Estamos de volta então para o segundo bloco do nosso programa A Mesa com o Pai. Segundo bloco, você sabe, bloco de entrevista tem live no Facebook. Corre para nossa página Karen A Mesa com o Pai e assista, conheça, veja a nossa entrevistada de hoje. Nossa entrevistada de hoje tem uma história muito emocionante, muito forte. Você certamente já ouviu aquela expressão de mãe leoa, né? Então, já me falaram, hoje você conhecer mais uma dessas mães que luta, que alcança o milagre, que sabe como é que ora para chegar diante de Deus, né? Que consegue receber das mãos do Senhor uma graça, uma bênção. Então a gente vai conhecer essa mulher preciosa hoje. Eu estou aqui à mesa com o pai e com a Aline Francisco. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Bom dia, o prazer é todo meu. Que bênção que você está aqui com a gente. Foi assim, depois que eu fiz o post, né, de divulgação, mandei no WhatsApp, começou a chegar o WhatsApp. Eu conheço ela. Essa história é linda. Vai ser uma bênção. Não vou perder por nada. E eu percebi que teve bastante compartilhamento lá na página da turma divulgando a sua passagem aqui pelo nosso programa. Então, vamos lá, Aline. Conta pro pessoal que está ouvindo a gente. Quem é a Aline? Onde você nasceu? Como é que foi a sua infância? Sua família é grande? É família pequena? Como que é? Então, eu nasci e cresci aqui em Adamantina, né? E, assim, numa família humilde, né? A gente morava, a família inteira no mesmo quintal. Então, assim, brincava com os primos, né? Na terra, assim, era muito gostoso. E nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha. Aí tem meu irmão, o Silas, de 28 anos. E minha irmã agora acabou de completar 18 anos, a Jaqueline. E a gente, naquela época, a gente crescia, né, nas creches. E eu fui criada no IAMA, né? E assim, eu falo com muito orgulho. Eu falei, eu cresci lá. Tudo que eu sou hoje eu devo a tia Márcia, né? Então, assim, foi muito gostoso mesmo. Eu fui expulsa de lá porque eu saí mocinha de lá já. É quando não podia mais ficar de jeito nenhum, agora, né? Chega, né? Mas assim, foi tranquilo, né? Graças a Deus, né? Foi tudo tranquilo. Olha, e semana passada o Samuel falou também, né? Que passou pelo IAMA. E o Samuel tem 30 anos. É da minha da turma, sua época, né? Sim. Aí ele falou assim, passei pelo IAMA, era muito gostoso. Era muito gostoso, a gente Aí acho viajava. que ele falou, lembro da tia Rosa. Diz que foi viajar, que ele não esquece a viagem. Que gostoso. Cidade pequena tem isso, né? A gente conhece um monte de gente, tem essas oportunidades, assim. Verdade. De desfrutar disso. E assim, é gostoso também porque eu sou técnica de enfermagem, trabalho na Santa Casa, na maternidade, né? Tô com saudade dos meus bebês. E aí eu encontro muita, assim, que foi minha amiguinha da creche. Chega lá, Aline, você lembra de mim? Ganhando bebê, né? É gostoso. É legal que a gente acaba participando. Esse tipo de profissão dá a oportunidade de você participar das fases da vida das pessoas, né? Principalmente assim, de você ser nascida, criada aqui, conhece as pessoas, aí tem essa chance, né? De ver, de conhecer como é que tá, quantos filhos já tem. Verdade. E aí, então, você teve que sair na marra do IAMA. Tive que sair aí entrei na banda, a Bamad. Acho que todo mundo passou pela Bamad aqui de Adamantina, né? Também fiquei 4 anos, saí também porque eu tinha que trabalhar, estudar e não, né? Mas também foi, assim, uma época muito gostosa. Nossa, viajei bastante, assim, muito bom também, foi na minha vida. Eu falo pra todo mundo, assim, que, por exemplo, eu vim de Avaré, lá a gente não tem uma marca de uma banda marcial, né? Eu falo, gente, Tesoura Adamantinense é a banda marcial. E com certeza a atuação do Polo, do Projeto Guri aqui também, que é muito bom. Sim. Né? É um trabalho super sério que o pessoal tem lá. Então são 2 presentes mesmo. Sim, foi. A banda marcial e o Projeto Guri. E que bacana, né? A gente vê assim, a criança chega, o adolescente chega e não é exigido um pré-conhecimento,
você aprende mesmo, Sim. né? Música. Isso é muito bacana. E aí você passou essa adolescência já, né? Já estava adolescente na banda, tudo. E aí precisou sair, trabalhar. Como que foi sendo a sua rotina, assim? Então, assim, eu nasci num berço evangélico, né? A minha mãe e a família toda da minha mãe é evangélica. Então, assim, a nossa igreja, assim, a gente prega, assim, que até os 12 anos a gente tem que ir com a mãe, né? Tudo certinho. A mãe era super rígido naquela época, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça e tal. E aí, na época que eu fiquei mocinha, eu desviei. Que foi essa época que eu comecei a trabalhar, e já fui conhecendo o mundo, outras pessoas, né? E me afastei da igreja, me afastei de Deus, né? E fui pro mundo, fui conhecer o mundo, fui pras baladas, né? Mas mesmo assim, eu sentia Deus, né? Dentro de mim, eu falo assim, que apesar de eu andar os caminhos escuros, né? Mas assim, Deus estava ali me protegendo. Então, assim, graças a Deus nunca aconteceu nada, eu nunca fiz nada que eu possa me arrepender. Mas andei por esses caminhos e nisso eu trabalhava e no consultório odontológico e fazia o cursinho de auxiliar de enfermagem. Assim que eu me formei, eu entrei na Santa Casa. E nisso eu trabalhava, conheci meu marido, né? Na Santa Casa, né? E a gente... Ele também é da área da saúde? Ele também. Olha só. Mas agora ele trabalha no centro de saúde, né? Uhum. E aí a gente resolveu casar. E assim, pra mim o significado de casar mesmo, assim, foi a hora que bateu muito forte a vontade de voltar pra casa do pai, de pedir proteção pra Deus, né? E foi nesse momento que eu voltei. Meu esposo, ele frequenta às vezes comigo, ele não é batizado, mas ele vai, né? E assim, a gente começou a construir, né, a nossa família, eu e ele. E assim, trabalhava bastante, eu trabalhava em 2 serviços, ele também, pra gente ter nossa casinha, nossas coisas. E eu fazia faculdade, eu sou formada em gerontologia também. Olha que bacana! Aqui na Unify. E foi um momento, assim, que acredito que juntou tudo, muito trabalho, muito tudo, assim, e eu adoeci. Eu tive depressão, síndrome do pânico, assim, eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro que eu sentava no sofá e ficava. Não tinha condição de fazer nada. E 2 amigas, que na época meu marido trabalhava no Lar dos Velhos, né? E 2 amigas lá, que é a Solange Forato, que é nutricionista lá, e a Valdete, que trabalha lá como cuidadora, elas foram como uma mãe, me pegaram, me levaram na psiquiatra e eu comecei a fazer o tratamento. Mas, como eu tinha síndrome do pânico, meu marido trabalhava à noite e eu não tinha condição de ficar. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou ficar à noite, né? E aí Deus tocou no meu coração de ir na igreja. Que a minha igreja tem culto de segunda a segunda. Aí eu pegava minha motinha e ia. Ia ali, ia lá. E assim, aquilo me enchia, me alimentava e eu conseguia dormir. E eu lembro assim que eu tava muito assim, deprimida, muito assim, pra baixo mesmo. E eu ia buscar a palavra e Deus sempre falava comigo. E uma vez eu fui na central e Deus mandou uma palavra, isso era mais ou menos em julho. Eu estava ainda afastada do serviço, pedi a conta de um, afastei do outro. Em agosto eu tirava férias e retornava em setembro. E aí Deus mandou uma palavra falando que Deus estava, né, na vida de uma pessoa e que Deus ia provar isso e que Deus ia dar um presente tão grande para ela que era uma surpresa que ela não ia acreditar. E assim, a gente é humano, né? A primeira vez que eu escutei, tipo, você fala, não é comigo, né? Deve ser com qualquer pessoa que menos comigo. E eu fui em outra igreja do bairro, era outro irmão, outra palavra, e mandou a mesma coisa. E ainda deu data, falou assim, irmã, Deus está revelando que em setembro você vai ganhar um presente que você não vai acreditar.
Falei assim, meu Deus, né? 2 vezes, né? Deve ser comigo mesmo. Só como a gente é humano, eu pensei em bens materiais, né? E tipo assim, era na época que tava passando o pessoal, que assim, a gente começa como auxiliar e depois passa pra técnico de enfermagem. E nisso tava passando o pessoal, eu pensei nisso, falei, meu Deus, né? É o meu presente, vai passar eu pra técnica. Fui ver quanto que era pra mudar a carteirinha e tudo. Montando plano em cima do plano de Deus. Nossa, eu não imaginava. E em setembro eu comecei a trabalhar. E eu lembro que foi dia 21 de setembro. Era bem no final de setembro, nem lembrava mais. Era aniversário da minha mãe, a gente ia fazer uma festinha, eu tava trabalhando. E eu meio que me sentia assim, mal, assim. E aí até conversei com a menina do laboratório, a Rosângela. Eu falei, Rô, tem algum exame que dá pra fazer? Porque parece que vai me dar uma infecção intestinal, eu não sei, né? Ela falou assim, você não tá grávida? Eu falei assim, não. Eu falei assim, meu ciclo, né, é 7 dias, eu tô no 4º, ainda falta 3. Ela falou assim, porque, sei, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer, né? Aí fiz e voltei a trabalhar. Aí ela ligou no meu setor, falou, Aline, seu exame tá pronto, falou sério, assim. Aí eu desci reclamando, né? Eu falei assim, meu Deus, gastei dinheiro, o exame vai dar negativo. E na hora que eu desci lá, e ela falou, você tá grávida. Eu falei assim, meu Deus, assim, eu não acreditava, né? Eu falava, meu Deus, não, você tá grávida. E assim, tanto que eu não acreditava que eu quis fazer uma ultrassom. Eu tava de 3 semanas, o doutor falou, nossa, você só viu o saco gestacional, mas eu queria ver, porque eu não acreditava. E assim, o meu médico, eu fiz pré-natal no centro de saúde, né, com o Dr. Kelson. E eu lembro assim, que ele falou assim, Aline, Deus tá te dando uma nova oportunidade de ser feliz. Você não vai poder mais tomar esses antidepressivos, né? Por causa do bebê. Se apega nessa felicidade. E aí foi assim, a confirmação da palavra. Eu falei assim, e assim, foi a coisa mais linda, mais emocionante que aconteceu na minha vida. A minha gravidez foi assim, plena. Eu trabalhei até o último dia. E assim, desde quando eu era mocinha, eu sempre falava que eu queria ter um filho, que ia ser menino, e ia chamar Lucas. Sempre falei isso. E quando eu peguei o exame na mão, eu falei, gente, eu tô grávida do Lucas. Eu já sabia que era 3 o semanas, Lucas. Ela eu já tinha sabia. Até. Eu falava assim, era o Lucas, né? Então, assim, o Lucas foi um presente de Deus muito grande na minha vida. E assim, mudou completamente. Eu fiquei bem, eu não tomei remédio. Até depois que eu ganhei ele, amamentei. Foi assim, a coisa mais preciosa na minha vida, né? Só que eu falo, a mãe sente, né? Que algo tava errado. Eu sempre, assim, ele nasceu uma criança grande, gorda. Ele pesou quase 4 quilos, 52 centímetros. Ele era, assim, sou suspeita pra falar porque eu trabalho na maternidade. Mas ele era a criança mais linda do mundo. Eu sempre falava, meu Deus, eu nunca vi um menino tão lindo. E, assim... Só que assim, eu achava a barriguinha dele meio assim, redondinha demais. Mas passava no pediatra, né? E não, Aline, é normal, porque ele é uma criança grande, né? Ai, mas será, doutor? Não, é normal, tudo bem. E eu lembro que meu filho também vai na creche, né? E aí com 9 meses ele entrou na creche. E lá ele começou a tomar um leite normal, como todas as crianças. E ele começou a ficar muito doentinho. E aí, levei nos médicos, tudo. Aí descobriu que ele era alérgico a leite e ovo. Aí falou, vamos tirar tudo, né? Aí tiramos. E eu falava da barriga. E a barriga? Não, Aline, isso é época da alergia, né? Logo, logo passa, né? E nisso foi. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu falei assim, eu acho que não tá certa essa barriga. Não é, a barriga dele não sei, eu lembro que eu colocava bora, ficava aquela coisa redonda, né? E aí, um médico virou pra mim e falou assim, então você deve estar comendo alguma coisa que tem leite e ovo e você tá passando pro seu filho. Então, depois disso, eu falei assim, então, já que eu tô fazendo mal pro meu filho, eu vou tirar ele do peito. Aí com 1 ano e meio eu tirei ele do peito por esse motivo. Mas eu vi que não melhorava. E aí eu resolvi fazer uma ultrassom. E na ultrassom deu que ele tinha um fígado aumentado.
E nisso foi aquele, assim, o mundo caiu, né? A gente ficava, meu Deus. Aí começou a colher exame, enzimas do fígado, tudo alterado. Só que assim, depois disso ele não ficou mais doente, porque a parte da doença foi mesmo da alergia, mas tinha um problema ali. E nisso, os médicos não sabiam aqui. Me indicaram 4 médicos em Marília. A gente passava em 4 médicos em Marília, que era alergista, hematologista, gastro e um hepato que vinha de São Paulo. E ele colhia todos os exames e a gente ninguém chegava em diagnóstico nenhum. E assim, ele era uma criança muito saudável. Até queria frisar a importância da amamentação. Porque apesar dele ser doente, ele nunca teve assim, dor de garganta, ouvido. Ele era muito... A imunidade dele era muito boa. Mas assim, tinha um problema ali. Tinha um problema. E aí os médicos... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí colhi exame, dava inconclusível. Aí até a hematologista achou que era uma síndrome lá. Ele começou a fazer um tratamento dessa síndrome. Assim, ele colhia muitos exames toda semana. Ele fez 2 mielogramas, bebê. E não chegava a inconclusão nenhuma. Aí, com 2 aninhos, resolveram fazer a biópsia do fígado. Nós internamos em Marília e ele fez a biópsia. Ele ficou muito mal. Ele perdeu muito sangue. Nós ficamos... Era uma coisa assim, de dias, a gente ficou semanas internado. E mesmo assim, com essa biópsia, só veio que ele tinha cirrose hepática. Não veio o diagnóstico, que a cirrose é um dos sintomas, Sim. né? E aí, a gente voltou pro gastro e hepato, e aí eles ficavam, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e sabe assim, vamos fazer tratamento disso, vamos fazer tratamento daquilo. E aí, um certo dia, chegaram em mim e falaram assim, olha, a gente vai acompanhar ele, mas ele não tem diagnóstico. A gente não chega no diagnóstico. Eu falei, não, mas como assim? Né? Eu, como mãe, como da área da saúde, eu acredito que a gente tem que saber a causa, né? Pra tratar, cuidar, Claro. não sei. E aí, me indicaram um Instituto do Fígado lá em São José do Rio Preto. E um médico lá, bambambam, né? Falei, vamos pra lá. E nós fomos, né? E aí, ele pediu a lâmina do fígado dele pra fazer a revisão. E foi feita, né? E também chegou nesse diagnóstico, cirrose hepática. E assim, ele era um médico muito conceituado na época, sabe? E aí ele virou pra mim e falou assim, mãe, posso te dar um conselho? Para de cutucar seu filho. Olha, seu filho tá bem, tá saudável. Para. E nisso a gente já sabia que ele já tava tendo algumas complicações. Ele tinha varizes de esôfago. Só que assim, eles falavam que não tinha risco de romper nada, né? E eu sei que eu saí lá do consultório chorando. Eu falei, não, né? E nisso, eu já tinha contato com um pediatra muito conhecido, o Dr. César. Que ele é muito, assim, muito humano. E nisso, eu saindo de lá, isso era final de novembro, meu telefone toca. Ele falou assim, Aline, consegui uma consulta pra você em São Paulo. Você vai, doutor? Claro que eu vou. E nisso, assim, tudo assim, eu falo assim, eu vejo o agir de Deus. Aí, nisso, foi em 2016. Em dezembro de 2016, a gente foi na primeira consulta. E conversamos tudo, levei todos os exames, que eram muitos exames. E eles, a gente vai pedir novos exames, a gente vai conversando, tudo tal. E em janeiro de 2017, o Lucas teve a primeira hemorragia. Rompeu essas varizes de esôfago. E o único lugar que fazia tratamento era São Paulo. Então, tipo assim, se eu não tivesse cadastro em São Paulo, como que eu ia chegar lá, você entendeu? Deus já tinha preparado. Deus já tinha preparado. Aberta. Aí eu liguei pro doutor, o doutor já tinha o telefone da médica lá. Falou, doutor, tá acontecendo. Não, traz o Lucas pra cá. E depois desse sangramento, de 3 em 3 meses, ele fazia endoscopia pra tratar as varizes. Mas até então, eles não falavam de transplante de fígado. Porque assim, apesar de tudo, o fígado dele ainda estava funcionando, algumas, né? E a gente foi colhendo os exames, mas assim, não chegava em diagnóstico também. E aí, eles falou, a gente vai fechar como uma cirrose
eles falam criptogênica, que é uma cirrose sem causa. Diz que tem casos, né, que acontece. Mas eu não falava, Senhor. E nisso a gente, em base de oração, muita, assim, eu falo assim, eu agradeço muito, assim, muita gente, várias igrejas, todos fazendo em comunhão, fazendo oração, fazendo campanha, jejum, tudo assim, né? Em volta mesmo, assim, eu lembro, assim, que tinha pessoas que mandavam mensagem, oração pra mim, assim, porque a gente tava desesperado, entendeu? Eu tava a ponto, assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou perder meu filho, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí, foi que, eu não sei se é coincidência, né? Em janeiro de 2017, desculpa, em 2018, em janeiro de perto do aniversário do meu marido, ele teve outro sangramento. E do nada, assim, ele vomitava sangue. E a gente tinha que correr para São Paulo, porque não tem, na nossa região não tem quem trata. E a gente tá longe, né? Muito longe. São 700 quilômetros. Então, assim, imagina, né, assim, eu agradeço muito, assim, que graças a Deus colocava pessoas, assim, na nossa frente para ajudar. O pessoal da Santa Casa, o pessoal do centro de saúde, do transporte, os motoristas, tudo assim, tudo bênção de Deus mesmo na nossa vida. E aí, depois desse segundo sangramento, eles começaram a pensar na possibilidade do transplante, porque hemorragia, muito sangue, uma hora ele podia chocar, entendeu? A gente podia perder ele. E aí, mas eu ficava assim, meu Deus, mas a gente precisa de... E aí me indicaram uma médica em São Paulo. E a gente foi nela e ela falou, ó, Aline, tem um exame que faz genético, eu acredito que só falta esse, só que ele custa 10 mil reais. Uau. E assim, e seu filho precisa fazer urgente. É urgente. E nisso a gente já tava fazendo uma campanha, porque assim, queira ou não, a gente tinha muitos gastos, claro, né? Com as viagens em São Paulo, com exames, alimentação, tudo. E eu peguei, como eu trabalho na maternidade, eu peguei muita amizade com o Dr. Kelson, que ele é um homem de Deus também. E ele doou uma bicicleta, que era da esposa dele. Ela falou, Aline, ela não usa mais. E a gente fez uma rifa. A gente tava rifando ainda, então, tipo assim, não dava tempo de esperar a rifa também. E eu fui nessa médica numa terça-feira. Ela falou assim, ó, eu agendei o exame pra sexta-feira. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou conseguir 10 mil? E aí foi feita uma campanha muito grande na cidade. Muito grande. Todo mundo se mobilizou, entendeu? Todas as religiões, todas, entendeu? Se mobilizou, o pessoal da rádio, do jornal. E graças a Deus, entendeu? Para honra e glória do Senhor, eu consegui esse dinheiro. Até, assim, a gente não esperava. Que, né? Eu falava, Senhor. E na sexta-feira a gente foi e colheu esse exame. E aí é um exame demorado, é um exame que estuda a genética da pessoa. Então, assim, é um exame muito demorado. E ficou pronto, assim, tipo, final do ano, mais ou menos. E eu com o exame na mão e essa médica simplesmente sumiu. A gente não teve mais contato dela. Eu não conseguia falar mais com ela. Ligava no hospital que ela trabalhava. Enfim, eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse exame? Então, assim, eu fui humilde, como eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas, falei, ó, eu conheci essa médica, ela pediu esse exame. E eu tô na mão e eu não sei nem ler o exame. Porque, assim, era enorme, era 3 folhas, né? E, assim, foi fechado um diagnóstico, né? O Lucas tinha mais conhecido como PFIC, tipo 3. Mas é colestase intrahepática familiar tipo 3. É um defeito dos genes, né? No canalzinho biliar. E isso não funciona direito. Então, ficava muito resíduo, muito... Assim, resumindo, sim, né? E isso ia prejudicando o fígado dele. Ou seja, ele tinha que fazer o transplante. Não tinha jeito. E o transplante, para ver como é compatível, primeiro é a tipagem de sangue. E eu não podia, o meu sangue não é compatível com o do meu filho.
E isso, assim, me deu uma revolta muito grande também, porque como a mãe que gerou, não podia doar. Mas aí meu marido falou, não, eu faço os exames e tudo. E meu marido, assim, ele foi muito dedicado, ele fez dieta, emagreceu um monte, sabe, assim, e fez todos os exames. E aí tava tudo certo pra gente fazer o transplante em novembro do ano passado. Eu até a gente pediu férias, tudo, pra se programar. E eu tava trabalhando e aí veio a notícia que ele não ia poder doar. Porque o transplante de fígado, não sei se vocês conhecem, o fígado tem uma ponta, né? Uhum. E é tirado metade desse lóbulo do fígado, né? 30%. E justamente essa ponta do meu marido era curta. Então era insuficiente pro Lucas. Então a gente tinha começado do zero, outra pessoa. E aí o meu cunhado, irmão do meu marido, ele se prontificou em fazer, né? E assim, eu fiquei meio receosa porque ele é novo, sabe? Mas ele falou. E até então, os nossos familiares, ele não tinha noção da gravidade do problema. Porque assim, quem viu o Lucas tava pulando, você entendeu? Era uma criança normal. Uhum. Só assim, Aparentemente normal. Uhum. Só que ele tinha uma barriguinha, né? Mas... E nisso, assim, o fígado e o baço dele era de uma criança de 11 anos. Era enorme, enorme. E aí, só que assim, eles achavam assim... Até a minha sogra conta que ela foi junto, né, com o meu cunhado. E ela só teve a certeza mesmo do que estava acontecendo. O médico virou para ela e falou assim, ó, vó, o seu neto precisa urgente de um transplante. É urgente. Eu não sei quanto tempo ele vai aguentar. Se é meses, se é ano. Se ele não fazer o transplante, você vai perder um neto. Falou bem assim pra ela. Ela veio e falou assim, meu Deus. E assim, o meu cunhado, novo, saudável, tava dando tudo certo. E a gente já se programando tudo pra novembro. Aí veio a triste notícia que ele não podia doar. Porque as artérias, eles medem tudo. Uhum. E tinha que ter no mínimo 3 milímetros. E o dele tinha 2,5. Então não era suficiente. Jesus. Então, assim, a gente já tava a ponto de... Assim, eu entreguei pra Deus. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu, como cristã, tinha muita fé. Eu pedia pra Deus curar ele. Eu não aceitava o transplante. Então eu falava assim, então assim, na minha cabeça eu falava assim, ele não vai fazer esse transplante. Deus vai curar meu filho. Você achava que tudo que dava errado os doadores é porque não ia ter transplante. Isso, eu falava assim, nossa, tá dando errado porque não vai ter transplante. Então era uma coisa assim que eu orava, eu pedia pra Deus, entendeu? Eu falava, Senhor, cuida do meu filho, Pai, o Senhor me deu. Né? Ele nasceu perfeito, ele é perfeito, o Senhor vai curar. E escutava muito também, gente. Aline, pega firme com Deus, que Deus vai curar, né? Então, assim, eu acredito assim, a partir do momento que eu aceitei, né? As coisas começaram a abrir. Que foi, aí quando, assim, a minha amiga Letícia, né? Que é enfermeira no hospital, ela é minha amiga, assim, Foi coisa de Deus também. A gente se conheceu no hospital. Eu já trabalhava um certo tempo. Ela começou e eu, assim, me identifiquei com ela. Então, assim, eu dava força pra ela, ajudava ela, né? Falei, hoje ela é minha chefe, viu? Ela é enfermeira. E aí, a gente pegou uma amizade, porque a família dela era de fora. Ela morava sozinha e a gente, assim, eu cuidava dela, ela cuidava de mim. E quando eu engravidei do Lucas, ela que foi comprar todo o enxoval comigo. Ela que fez meu chá de bebê. Ela que deu o primeiro banho no Lucas, né? Assim, então, assim, a gente era muito, assim, unida, né? E ela sempre, desde o começo, falou assim, Aline, eu quero fazer os exames. E eu falava, não, Lê, porque ela tinha acabado de casar. Ela é novinha. Eu falava, não, Lê, você acabou de casar. Você tem, né, ter seus filhos. Eu falei, não. Você não. Sempre falei pra ela, você não. E ela, espontaneamente, ela e o marido dela mandou e-mail pra São Paulo. Querendo fazer os exames, né? E sem eu saber.
E no começo, eles gostaram do marido dela. Porque eles, assim, eles falam assim, que homem é mais fácil, né? A mulher cuida do homem, né? Sim. E aí, eles gostaram do marido dela. Só que assim, ele tem histórico de pressão alta, tava um pouquinho sob, né, peso. Então, assim, falou pra ele, você vai ter que emagrecer, nananana. Vamos ver a Letícia. E aí, começaram a ver os exames da Letícia, tal. Aí, eles fazem aquela pressão psicológica, você tem certeza, nananana. Ela, não, eu tenho certeza. Ela nunca, assim, nunca teve dúvida. E aí, aí ela falou, Aline, já mandei um e-mail, já tô colhendo os exames. Eu falei, Letícia, eu não acredito. Não, eu tô colhendo os exames. E aí, a gente teve uma notícia triste, que ela tava com colesterol alto. E olha que ela é magrinha. Tava com colesterol alto e uma enzima do fígado alterada. E aí, eu falei, Ele não vai dar. Ela falou, não, tô indo na nutricionista. Foi na nutricionista, coitada, passou fome, fez dieta, tudo certinho. E os exames dela começaram a melhorar. E aí, dia 29 de novembro, a gente tava de viagem marcada, tudo, né? A gente ia levar o Lucas pra passear, porque o sonho dele é conhecer a praia. E como a gente tava de férias, né? Falei, vamos levar ele pra algum lugar aqui. Aí ela me ligou, falou, Aline, eles me ligaram pra mim ir lá, que eu tenho uma consulta, uns exames pra fazer. E toda vez que eles iam pra São Paulo, a gente sempre ia junto, né? Fala assim, não, né? Ela falou assim, não, pode ir pra tua viagem. Eu falei, não, Lê, não vou deixar você sozinha. Ela falou, não, pode ir tranquilo. É exame de consulta, é só rotina, tal. Assim, e aí, eu acredito que ela acabou contando. Ela falou assim, Aline, eu vou ter que te contar. Se der tudo certo, a gente opera dia 3 de dezembro. Eu falei, meu Deus. E nisso... Em uma semana já. Nisso, assim, sabe assim, naquela hora, eu caí no chão de joelho, chorei e comecei a pedir, agradecer a Deus e falar assim, Senhor, eu aceito, Pai. Eu aceito esse transplante, Senhor, eu aceito. Em nome de Jesus, eu aceito. E aí, ela também tinha uma enzima do fígado alterada e tinha dado um cisto no fígado, aqui em Adamantina, porque ela fez os exames aqui e mandava por e-mail. Mas mesmo assim, eles quis que ela fosse, o Lucas também colheu os últimos exames. E aí a gente foi, colheu os exames e a gente depois foi almoçar e a gente tem um portal no celular, né? Pra ver os resultados dos exames. Na hora que a gente pegou, assim, eu falo, foi o primeiro milagre que eu vi. Os exames dela, tava tudo perfeito. Não tinha cisto, não tinha colesterol, não tinha nada. Glória a Deus. Nada. Eu falei assim, Lê, mentira. Ela falou assim, Aline, olha isso aqui, tudo perfeito. E aí a gente teve, né, a consulta à tarde. Falou, vocês estão prontos, né? A gente vai operar dia 3 meses, domingo vocês internam. Eu falei, meu Deus, então a gente nem voltou pra casa. E assim, teve a história também, porque assim, quando a pessoa quer doar e não é da família, tem que ir no promotor, é uma coisa assim, burocrática, jurídica. Só que assim, a gente achava assim, todo mundo falava assim, não, é só você ir lá no promotor que ele te dá um papel. Então assim, a gente sempre, né, depois a gente vê isso, Lê, depois a gente vê. Aí eu falei assim, não é assim que funciona. Vocês têm que ir no advogado. E tem que montar um processo. Eu falei, meu Deus, mas a gente tem uma semana só, não dá tempo, não sei o quê. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu uma advogada voluntária, a doutora Juliana. E ela montou o processo. E foi todo mundo, assim, mexendo os pauzinhos, né? E assim, eu tive que provar o vínculo dos dois. Então, assim, eu tinha foto, vídeo, entendeu? Tipo assim, tive que provar que os dois tinham um vínculo pra ela poder doar. E aí o promotor autorizou e graças a Deus, né? E a gente, assim, foi pra São Paulo e ficamos lá. Aí dia 3 foi feito o transplante de fígado, dia 3 de dezembro, né? E eu sempre pedi assim pra Deus, falei, Senhor, eu não queria ver ele sofrendo, ele com dor, sabe? Assim, eu queria, assim, ver ele pleno, né? E isso foi dia 3 de dezembro, foi uma segunda-feira, que lá os transplantes de fígado geralmente é feito na segunda-feira, porque dura o dia todo, né? Foi 8 horas de cirurgia,
A da Lê foi mais rápido, né? Porque, então, umas 6 horas mais ou menos, ela já tava no quarto, né? E o Lucas foi pra UTI. Eu falo assim, gente, é a coisa mais triste do mundo você ver seu filho entubado, né? Assim, eu vi ele entubado. Mas o Lucas é uma criança, quem conhece, ele é muito lutador, muito vencedor, muito guerreiro. À noite ele já começou a brigar com o tubo. Brigar com o tubo. E aí falou, ó, mãe, nós vamos tirar o tubo dele, porque olha a situação dele. Aí tirou o tubo. E na terça-feira, esse menino chorava, mas não de dor, de fome. Ele tinha muita fome. Mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome. E não podia comer, não podia, né? E eu lembro assim, como mãe, essa terça-feira à noite, eu tava desesperada de ver ele chorando, ele, sabe, assim, eu falei, Senhor, me ajuda, pai, o que eu faço pra acalmar esse menino? E lá na UTI ficava assim, 5 crianças de um lado e 5 da outra, né? E de frente comigo, assim, tinha uma criança, um bebezinho de meses. E era à noite, bem na hora da visita, tava o pai. Não conhecia, não sabia da história da criança, nada. E o pai começou a cantar um hino do culto de jovens e menores da minha igreja, né? Da Congregação Cristã do Brasil. E que meu filho conhece, que é o Cordeirinho. E ele começou a cantar pro filho. O filho dele tava dormindo, né? E ele começou, eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. E isso, meu filho do outro lado começou a escutar. E meu filho começou a acalmar. E meu filho, eu falei, Senhor da glória. E meu filho acalmou e dormiu. Eu falo assim, foi Deus que enviou aquele irmão, sabe? Foi assim, coisa de Deus. Depois eu agradecer, contei pra esposa dele, a gente pegou amizade. O nome dela é Aline também. Olha! E aí eu falei assim, foi coisa assim, de Deus mesmo. E na quarta-feira, meu filho bravo, chorando de fome. E queria levantar. Eu nunca vi, assim, os médicos falavam assim, Aline, eu nunca vi isso. Ele quer levantar, ele quer comer. E a fisioterapeuta conseguiu levantar ele deu os passinhos dele. E fome. Aí começou a liberar gelatina, chá, tal. Aí o doutor Guilherme, né, que é o da equipe de transplante, passou lá à tarde, na quarta-feira, né? Falou assim, Aline, o que tá acontecendo com o Lucas, Aline? Já me ligaram 3 vezes, Aline. O Lucas vai ser expulso dessa UTI, Aline. Ele tá com fome, quer andar. Tô mandando ele pro quarto. Não acredito, doutor. Tô mandando ele pro quarto. E meu filho foi pro quarto, pôde comer, entendeu? O transplante foi um sucesso. Eles falam que a hora que eles ligam o novo fígado, eles esperam 1 hora pro fígado voltar a funcionar, né? Uhum. O do Lucas funcionou na hora. E os médicos falaram assim, foi tão impressionante que o tamanho do fígado que ele precisava encaixou perfeito. Não ficou nem maior nem menor. As artérias, era tudo do mesmo tamanho. Então, assim, foi fácil, né? Assim. E a Letícia, quem conhece, ela é pequenininha. Até houve uma piada. Ai, mas a Letícia é pequenininha, o fígado dela deve ser pequenininho, né? Não, o fígado dela era muito grande. E deu, assim, era pro Lucas mesmo, né? E graças a Deus, assim, foi assim, uma obra de Deus. E só que assim, ele teve as complicações, assim, não por causa do fígado. O que aconteceu? Na hora da cicatrização, um dos tubinhos fechou. E aí ele teve o líquido biliar, de vez cair no intestino, começou a cair na barriga. Então, assim, ele teve muita infecção, muita bactéria devido a esse líquido. E, assim, eu vi meu filho, assim, quando ele tinha a febrão mesmo, ele desmaiava, entendeu? E os médicos ficavam, meu Deus, assim, até os médicos não entendiam, assim, da onde vinha tanta bactéria, tanto... E, assim, eu pedi a Deus e, mais uma vez, eu quis que fizesse a minha vontade, assim, que Deus fizesse a minha vontade. Dia 26 de dezembro, o médico falou, olha, nós vamos ter que abrir de novo para ver o que tá acontecendo. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, não quero, Pai, não quero, Senhor, cabe meu filho de novo.
E aí, dia 26 não deu certo. Falei, ai, era depois do Natal, a equipe inteira não tava lá. E como ele ainda tava, assim, dinamicamente bem, vamos esperar até dia 3 de janeiro. E eu, ô glória! Mas, né? E aí, chegou dia 3 de janeiro, eu não me recordo também, eu sei que não foi feito. Ele só foi pro centro cirúrgico trocar o catéter, né? Que ele ficou com o catéter no pescoço. E eu sempre agradecendo, não vai fazer cirurgia. Só que assim, ele foi... Você via assim que ele não tava bem. Ele não tava bem. E aí, eles resolveram colocar esse dreno biliar. E aí, em outro hospital, ele falou, Aline, vamos, para não abrir a barriga dele de volta, vamos pôr o dreno biliar. Tudo bem. Ele foi, colocou o dreno e assim, pra mim já tinha resolvido. Eu falei, Senhor, né? Acabou, né? E não resolveu. Ele foi piorando, porque esse dreno tinha que chegar até o intestino, esse dreno não chegou. E dia 30 de janeiro, falou, Aline, vai ter que abrir. Eu falei, não, seja feita a vontade de Deus, porque até agora eu quis a minha vontade. Eu falei, se for da vontade de Deus, abre. E foi assim, abriu, graças a Deus, eles conseguiram corrigir. E assim, ele nem foi pra UTI, porque o dos médicos falou, nem vai pra UTI, ele já tá acordadinho, ele já tá bem, ele vai ficar no quarto, né? E graças a Deus, ele foi se recuperando bem. Hoje ele ainda tá com um dreno, né? Mas assim, eu falo assim, eu vi o agir de Deus. E outra coisa assim que eu queria ressaltar, eu ficava muito triste, assim, eu me sentia humilhada, porque a gente estava num quarto com 6 crianças e os médicos passavam e falavam, ó, seu filho tá bem? Sua filha tá bem? O exame da sua filha tá... Aí chegava no Lucas e falava, ó, o exame dele tá péssimo. Então aquilo, assim, eu fui me diminuindo, sabe? E eu falava, Senhor, só o Lucas, meu pai. E... não, assim, desmerecendo nada, assim, eu orava por todas, a gente pega amizade com todas as mães, com todos os funcionários, entendeu? É uma equipe, assim, maravilhosa. E aí, assim, pra graça de Deus, que quando a gente tem alta, tem que ficar um tempinho em São Paulo, né? E o Lucas, eu falo assim, o que diz na palavra, né? Os humilhados serão exaltados. O Lucas foi a primeira criança que teve alta pra vir pra casa. E as outras crianças ainda não, teve que ficar lá. E o Lucas teve alta para vir para casa. E o Lucas, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ele tá tão bem, tão bem. A gente ainda nem foi para São Paulo, a gente só manda os exames por e-mail. A gente fica contente porque ele tá bem. E graças a Deus, assim, ele ia internar essa semana, ele tava muito triste, sabe? Porque ele ia internar pra eles avaliar o dreno, se vai tirar, se vai trocar. E domingo agora é aniversarinho dele, então ele tava assim, ai mamãe, eu vou internar, vou passar meu aniversário internado. Então Deus deu mais esse presente pra ele, porque tinha uma criança precisando, né, por o dreno. Então falou assim, Aline, o Lucas tá bem, nós vamos passar essa criança na frente. E dia 13 a gente interna pra ver o dreno. Até inclusive queria pedir oração, né? Claro. Porque a gente não sabe ainda, né? Os propósitos. Dia 13. Os propósitos de Deus. Mas graças a Deus ele tá bem, né? E assim, eu tô afastada do serviço porque graças a Deus lá eu consegui ser forte, mas a hora que chegou em casa desabou, né? Voltou minha depressão, tô fazendo tratamento. Mas um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Mas assim, ele me fortalece. E outra, eu lembro de todas as pessoas que me ajudaram, que fizeram oração, entendeu? O pessoal da Santa Casa. O pessoal, ele fica na creche do Carlos Pegoraro, né? Mais conhecido como Casa do Garoto, né? E assim, o pessoal lá sempre, gente, me estendeu a mão, me ajudou. A Neide, a Dona Ivone, entendeu? Então eu tenho muito que agradecer, muito, assim. Então isso me fortalece. Assim, foi uma questão de fé. Eu creio, assim, que todo mundo juntou numa mesma fé, entendeu? Pelo meu filho. Então, assim, ele é conhecido na cidade como Super Lucas, né? Todo mundo conhece. Outro dia eu fui no banco com ele. Esse que é o tal do Super Lucas? Falei, esse é o Super Lucas. Então, assim, eu falo assim,
para todas as mães, assim, não desista do seu filho. Se você acha que tem alguma coisa diferente, estranho, não desista. Ou se a criança não tem enfermidade, ou a criança, ou o seu filho já tá jovem, tá, sei lá, no caminho errado, não desista, que nem eu falei. Eu saí do caminho de Deus, mas Deus me quis de volta. Deus mostrou para mim que me ama, que tá comigo, que tá com a minha família, entendeu? Então, assim, essa foi a prova maior que Deus tem na nossa vida, entendeu? E, assim, o tempo todo em oração, a minha igreja também fazer oração, fiz voto, assim, foi, assim, coisa de Deus mesmo. Eu não tenho, assim, outra palavra. Os médicos lá, entendeu? Assim, Deus, eu falo assim, gente, imagina que dom que é fazer um transplante. É uma baita de uma cirurgia. Então, assim, eu agradeço, assim, de coração a comunidade, a Adamantina e a região também. Meus parentes também de São Paulo. A minha avó ia todo dia visitar ele, que é o bisneto dela. Ela ficava e levava as irmãs dela. Então, assim, eu agradeço todo mundo, assim. Eu não vou ficar citando nomes, senão eu tenho medo de esquecer de alguém. Mas, assim, teve muita gente, assim, que me deu apoio, que me deu carinho nesse momento, assim, tão difícil. Então, ontem foi aniversário de transplante. Ontem foi aniversário. Isso mesmo. Isso. Ele tá super ansioso. Ele, assim... Ele tá muito, assim... E, assim, quem conhecer ele, assim... A gente sabia, assim, clinicamente, ele tava desnutrido. Até quero agradecer a nutricionista Dani, que atende ele gratuitamente, desde a época, né? E, assim, ele tinha uma desnutrição, ele tomava suplemento. Então, ele tinha uns bracinhos finos, a perna... Sabe, assim, era... Quem, assim, eu e meu marido falam, ontem mesmo meu marido chorou, porque ele falou assim, eu fui dar banho nele, ele tá com umas coxonas, ele tá com um bumbum. Eu falei, é outra criança. Ele, assim, era uma criança cansada. Ele não brincava de bola, ele, assim... Hoje, eu falo, Senhor, tem que amarrar ele no pé da mesa, porque ele quer subir, ele quer, assim, ele é outra criança. Cheio de estripulia. Ele tá, assim, e é um presente de Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na vida do meu filho. E é uma responsabilidade muito grande pros pais, né? Mas, assim, eu tô muito feliz mesmo, apesar da minha depressão, tudo. Eu tô muito feliz, agradeço a oportunidade de estar aqui também. Acredito que vocês são pessoas abençoadas também. A Ellen também, o pessoal não viu aí nas câmeras, mas então, a Ellen tá escondidinha aqui. Minha amiga que foi em casa também. Ela chora, gente, que nem o Leandro. Ela chorou a entrevista inteira. Aí, assim, né, a entrevistadora que tem que ficar segurando a onda, né? Porque se uma chora, eu choro, o que vai ser da Aline vendo todo mundo derramar, né? Mas, ó, a nossa live, gente, de boa, verdade, bombou, hein? 18 pessoas neste momento, mas já passaram por aqui muita gente. O Nilson deu bom dia pra gente, Ana Paula, a Deni Cleia, Deni Leandro, Marta Morini. A minha cunhada lá de Botucatu escreveu assim, que testemunho. O Nil tá pedindo oração pela Jaqueline, que é uma jovem de 20 anos que se encontra entubada. Então a gente também vai pôr aqui no caderninho de oração. A Camila de Botucatu tá assistindo. A Emily, que já foi nossa entrevistada aqui, cunhada da Ellen, tá falando assim, eu estou impactada com esse testemunho. Nosso Deus não deixa um justo sem resposta. Olha a quantidade de anjos que ele enviou para salvar esse menino. Deus é bom o tempo todo. É isso mesmo. A minha sogra também tá escrevendo aqui, a Luísa. Deus é bom, em todo tempo ele é bom. Deus abençoe o Lucas. E a moça que abençoou o Lucas é a Letícia, dando um pedaço de si. É Letícia, né? Letícia. Então a Cristina também tá cumprimentando a gente aqui com a paz do Senhor. Eliane tá assistindo a gente. A Gislaine de Avaré. Tá lotada. A Mari Simeone também tá aqui. Tá cheio de gente por aqui. Minha mãe. Tá um movimento só. O pessoal, eu falei que a turma tinha falado pra mim, ó, se prepara que vai ser um testemunho lindo. E aí, gente, ela falava assim pra mim ontem, antes de ontem. Ai, mas eu tô tão nervosa, tô com vergonha. Ai, eu não sei se eu vou conseguir falar. E isso, aquilo. Olha só, pra vocês terem uma ideia. 8h16. Meu Deus. 8h16. Ela não sabia se ia conseguir falar. Agora a Cleide vai vir, aposto que esse telefone já é coisas pra gente aqui. Mas olha, Aline,
sem dúvida, um testemunho lindo mesmo. E assim, quando você olhar tudo isso, pensa que os problemas nunca são nossos. Então não era a doença do Lucas, não é a sua depressão, é uma situação. Passa, ela não está em você, não é sua, não te pertence, né? Então trate sim tudo, mas do mesmo jeito que a notícia do Lucas, da gravidez do Lucas, foi aquilo que te animou, esse novo nascimento, né? Porque tem uma nova data, né? Tem 5 meses agora. Nossa, eu falo assim, parece que não caiu a ficha que ele fez, entendeu? Que tá tudo certo. E assim, que a gente olha a barriga dele murchinha, ele fala, para mãe, que a gente fica toda hora, ai, a barriga dele tá murchinha, sabe? Ai, mas assim, é muita alegria. E amanhã ele faz quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. É isso aí. Então assim, 5 meses de transplante, né? Mais 5 anos já. Graças a Deus, eu falo assim, a gente tem que só agradecer, né? Aham. E eu tenho assim muita gratidão mesmo, muita gratidão. Pessoal aqui, nossa, foi maravilhoso comigo. Que bênção. Isso prova também que quando a gente tem de verdade a presença de Deus, a gente não se apega a placas, né? Não tem que ficar defendendo placa nenhuma, placa não vai pro céu, o Senhor sonda os corações, não é isso? E que o Senhor possa abençoar e retribuir a obra de cada um que esteve e ainda está com vocês, né? Fazendo aí toda essa dedicação pelo Lucas. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, Aline, que o Senhor abençoe vocês. Já vamos colocar o nome do Luquinhas no caderninho da gente para segunda-feira, dia 13, é uma segunda, né? Para ficar tudo em paz aí com a questão do dreno. Que Deus, do mesmo jeito que até agora veio operando esses milagres, complete a sua boa obra. Amém? Então, Ellen, obrigada, viu, amor? De novo, você me ajudando aqui. Você aí, gente, que assistiu, né, a Aline aqui, que é da mesma congregação que ela, tem um testemunho lindo, conta pra gente. Nós queremos compartilhar o que Deus tem feito na vida de cada um dos seus servos, dos seus filhos. Pessoal da live, um beijão pra vocês. Tem pedido de oração aqui da Lu pelo tio Joaquim. Pode deixar que eu vou colocar ele no caderninho também, nós vamos orar, tá? E obrigada por vocês terem ficado conosco. Compartilhem essa nossa live, hein, pessoal? Vamos divulgar aí toda essa bênção que o Senhor faz. Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho nós estamos de volta para o terceiro bloco.